ainda que microscopicamente. E o inconsciente do sensitivo capta. Fantástico. É claro que para cada fenômeno desse, eu dou um exemplo, e um exemplo é só um exemplo, diante de muitos outros exemplos. Então, dei 2 exemplos do menino Ludovic e do menino Bo, mas existem na literatura parapsicológica inúmeros exemplos, então, e tudo comprovado por laboratório, tudo comprovado cientificamente. Um dos famosos testes que foi feito para a comprovação desse fenômeno consistia em 2 pessoas estarem uma de frente para a outra, dividida por um espelho côncavo. Nesse lado aqui, uma pessoa pensava alguma coisa, com a boca no espelho, E desse lado aqui, o outro escrevia o que vinha à sua cabeça, e era correspondente. O que um pensava aqui, o outro, que era um hiperestérico, uma pessoa sensitiva, conseguia entender, ouvir, mesmo que o outro não falasse, o que ele estava pensando. Mas existia o quê? Um espelho que interligava os dois. Portanto, a hiperestesia direta do pensamento. A indireta é aquela que é só comunicação inconsciente. Ok? Claro que para aprofundar nesses assuntos, vocês podem ler essas obras, que ali existem exemplos que vão esmiuçar. Quando nós falamos na hiperestesia indireta do pensamento, nós estamos falando de reflexos fisiológicos que vão ser lidos pelo inconsciente de outra pessoa. Por exemplo, o Dr. Caligares, que trabalha como professor de neuropatologia da Universidade de Roma, descreve esse fenômeno dessa forma. O reflexo fisiológico das ideias passa às pessoas presentes como que por ressonância. A ideia, sentimento, tem repercussão no físico e determina certas áreas ou campos no corpo. E isso é lido quase que simultaneamente. Vou citar agora um exemplo da hiperestesia, mais um exemplo da hiperestesia indireta do pensamento, que vocês encontram no Jornal de Parapsicologia de 1938, do autor Hans Bender. Ele diz assim: muito conhecido se fez a menina Iga, da Letônia. Teve um desenvolvimento físico normal, mas intelectualmente muito retardada. Aos 8 anos tinha linguajar de uma criança de 2. Nunca conseguiu aprender a ler nem calcular. Aos 9 anos de idade, em 1935, apesar de ser incapaz de calcular ou ler, Iga, que era o nome da menina, lia qualquer parágrafo em qualquer língua, inclusive o latim, e resolvia qualquer problema matemático, contanto que a mãe estivesse na sua presença, lendo mentalmente o mesmo parágrafo, ou pensasse na solução do problema. Numa ocasião, em de 42, Iga disse 12, um resultado matemático. Mas se perguntou à mãe e comprovou-se que a mãe tinha confundido o número 4 com o número 1, pela maneira como estava escrito. Ou seja, a menina reproduzia exatamente o que a mãe pensava. Mas por que a hiperestesia indireta do pensamento e não é telepatia? Porque poderia ser telepatia, que é um outro fenômeno que nós vamos ver. Porque a hiperestesia indireta do pensamento precisa de alguém próximo. Esse alguém é a mente que será lida através
dos movimentos fisiológicos, é necessário a presença. Mas existe um outro fenômeno chamado telepatia, que a presença não é necessária. Penso que sobre a hiperestesia já está bastante exemplificado. Nós podemos passar agora sim para o primeiro fenômeno paranormal. Por incrível que pareça, esse fenômeno não é paranormal. Esse é um fenômeno, vamos dizer assim, quase paranormal. O primeiro fenômeno paranormal é o fenômeno extrasensorial, do qual nós vamos falar agora. Extrasensorial. Naquela divisão que eu